Olá, alunos, mais uma videoaula. O tema desta videoaula nós vamos abordar a camada de pré-sal, o petróleo descoberto na camada de pré-sal pelo Brasil. Veja, é uma descoberta fantástica, nós temos aí a previsão de termos entre 50 a 100 bilhões de barris dia de produção disponível com essa descoberta. O Brasil, de imediato, com os campos que foram descobertos na região ali do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, na bacia de Campos, na bacia de Santos, nós temos a condição de obter uma passagem de uma extração da ordem de 14 bilhões de barris, reservas da ordem de 14 bilhões para 33 bilhões de barris, que o Brasil já passa a ficar entre os 5 maiores reservas, detentores de reserva de petróleo no mundo. Então, isso é muito importante porque gera uma condição do Brasil passar de importador, porque fala-se de uma autossuficiência do Brasil em termos de petróleo, mas essa autossuficiência ela não é suficiente para deixar de termos a necessidade de importar. O Brasil ainda importa petróleo, importa alguns produtos acabados, alguns produtos prontos. Nós temos a condição de passar de fato para um grande exportador de petróleo, e não só de petróleo, como produtos acabados, como a própria gasolina, o diesel e outros produtos que podem ser feitos derivados do petróleo, o que gera um valor agregado maior e faz com que a balança comercial brasileira possa ter uma diversificação, podendo trazer mais divisas para o Brasil. Importante, uma discussão que está sendo travada nesse momento, que é a questão da distribuição dos royalties, como é que se vai utilizar esses recursos. O governo federal, o governo Lula, mandou para o Congresso um marco regulatório, que é toda uma documentação, uma legislação que visa regulamentar essa questão do petróleo. No Congresso, o governo tentou aprovar essa medida com 2 meses, no máximo 2 meses de discussão. A oposição obstaculizou, fez jogo duro, pediu mais tempo para poder estudar, para poder discutir, para poder levar em conta. Essa discussão, ela volta, uma discussão de aproximadamente 50 anos atrás, na década de 50, 54, 53, dentro do próprio governo Vargas, a luta do petróleo é nosso, com a criação da Petrobras, com a expulsão de companhias petrolíferas estrangeiras, as grandes 7 irmãs, Shell, Texaco e outras que estavam explorando o mercado no Brasil. Então, toda essa discussão que inclusive levou até o próprio Monteiro Lobato, se você não sabe, a ser preso por fazer críticas ao governo nessa questão do petróleo. Então, é uma discussão extremamente atual, vale fazer essa conexão com a história, voltando ao tempo de Vargas, voltando à criação da Petrobras, voltando a essa discussão em torno do petróleo é nosso, e que agora se tenta canalizar esses recursos do pré-sal para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. Então, essa discussão vale a pena acompanhar, vale a pena estar atento, vale a pena pesquisar na internet, buscar mais informações, fazer uma grande discussão nos ambientes acadêmicos, porque eu acho que pode estabelecer a diferença. Se nós soubermos usar esses recursos, o Brasil pode ser um país melhor. E eu faço aqui um paralelo na época das privatizações de Fernando Henrique, que somaram alguma coisa aí em torno de 100 bilhões, 100 bilhões de reais, cifras deveras significativas, e nós não vimos esses recursos. Esses recursos foram para o Caixa Único da União, para a conta única, e no final das contas você acaba contabilizando poucas vantagens com a utilização da venda de patrimônio de ativos como as teles, como uma parte da Petrobras, como ferrovias, uma série de patrimônios públicos que estavam na mão do governo e que muitas vezes eram deficitários, geravam prejuízo, geravam problemas, geravam déficit, geravam problemas orçamentários para o governo brasileiro. Passaram para a iniciativa privada, mas o capital oriundo desse processo de privatização nós não vimos grandes diferenças. Não foi investido em termos de educação, de saúde, de infraestrutura. Então fica um questionamento. Então nessa questão do pré-sal, eu acho que é importante. O governo fala de criar uma estatal, de criar uma empresa específica para explorar a questão do petróleo advindo do pré-sal e de utilizar esses recursos maciçamente para canalizar, financiar a educação, para financiar ciência e tecnologia. Eu acho que é importante essa discussão, não perca o bonde da história.